E a pedido do treinador Dorival Júnior, o executivo de futebol Marcelo Paz tentou abrir negociações com o atacante Michael e ainda falando sobre atacante, Timão recusou mais uma proposta milionária pelo atacante Yuri Alberto e a reprovação nos exames médicos do jovem zagueiro João Pedro Ciocca no Torino da Itália surpreendeu a todos dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando mais uma vez sobre o zagueiro João Pedro Ciocca. O Corinthians ficou surpreso com tudo o que aconteceu com o jogador no Torino da Itália. No último final de semana, o Corinthians acabou acertando com o Torino da Itália a ida do jovem zagueiro João Pedro Ciocca, de apenas 22 anos, para o Torino. Inicialmente, um contrato de empréstimo, com o Corinthians recebendo algo na casa de 9,5 milhões de reais. Uma negociação que, sendo tudo cumprido, inclusive questões de cláusula de compra fixado se tornando obrigatório, o Corinthians iria receber pouco mais de 40 milhões de reais. Considerado uma negociação boa por muitos, mas também uma péssima negociação por outras pessoas. Eu particularmente não concordei com a negociação. Mas enfim, João Pedro Ciocca foi no início da semana passada e na noite da última quinta-feira surgiram as primeiras informações da imprensa italiana que o jovem jogador havia sido reprovado nos exames médicos. Na última sexta, dia 30 de janeiro, o Corinthians realmente confirmou a reprovação e que inclusive o jogador já está retornando para o Brasil. Dentro do Corinthians, essa reprovação do João Pedro Ciocca acabou sendo tratada com muita surpresa, porque o jogador saiu do Brasil pronto para jogar, inclusive havia sido relacionado para o último jogo do Corinthians contra o Velo Clube, e essa reprovação acabou causando muita surpresa. O que vai acontecer? João Pedro Ciocca está voltando ao Brasil, passará por uma nova bateria de exames para tentar entender de repente o que aconteceu, e o Corinthians não vai divulgar o resultado dos exames médicos que foram feitos no Torino da Itália. Então, João Pedro Ciocca já está definido, está retornando e tudo o que aconteceu lá na Itália acabou causando muita surpresa dentro do timão. A minha opinião sobre essa questão que aconteceu com João Pedro Ciocca ter causado surpresa no Corinthians é a seguinte: uma situação um tanto quanto estranha, pelo fato do jogador ter saído do Brasil normalmente. Inclusive, no último final de semana, o Corinthians jogou contra o Velo Clube em Rio Claro e o João Pedro Ciocca esteve entre os relacionados, inclusive ficou no banco de reservas. No final do ano passado, o João Pedro Ciocca chegou a conseguir ser titular da defesa do Timão, tirando a posição do André Ramalho. Então, um jogador que vinha atuando normalmente. O Ciocca, ele teve algumas lesões no seu período de categorias de base, só que foram lesões há alguns anos atrás. Para se ter uma ideia, em 2024, o Ciocca foi emprestado ao Ceará e jogou muitos jogos sem ter tido nenhum problema, e retornou ao Corinthians no início de 2025 e passou a ter um progresso. Enfim, o jogador já está retornando. O Corinthians não vai divulgar o resultado dos exames lá na Itália. Eu particularmente acho que o Corinthians deveria ser mais transparente nessa questão, porque fica uma situação estranha. Ao mesmo tempo em que acredita-se que o jogador pode ter algum tipo de problema, também acredita-se que a equipe italiana pode ter desistido. Então, isso na verdade, muitos estão tratando como uma interpretação médica dos profissionais do clube italiano, do que propriamente o João Pedro Ciocca ter algum tipo de problema que vá atrapalhá-lo de ter um bom desempenho atuando. Agora vamos falar sobre proposta milionária que o Corinthians recusou
pelo atacante Yuri Alberto. O Yuri Alberto vem sendo bastante sondado por clubes de fora do país, equipes principalmente do futebol europeu, estão de olho no nosso camisa 9, com a expectativa, nós corintianos estamos na expectativa de a qualquer momento o Yuri Alberto poderá ser vendido, e o jogador também já tem um entendimento que já está até passando da hora dele retornar para o futebol italiano, mas vender o Yuri Alberto é uma situação bastante complicada pela questão dos valores e também a porcentagem que o Corinthians tem do atleta. Para você ter uma ideia, no ano passado o Corinthians recebeu uma proposta da Roma na casa de 190 milhões pelo jogador e acabou recusando. No início desse ano, uma proposta da Lazio na casa de 130, 140 milhões e mais uma vez o Corinthians recusou, e recentemente mais uma proposta milionária foi recusada. Dessa vez, o Corinthians recebeu uma proposta do Fenerbahçe da Turquia na casa de 112 milhões de reais. Valores que menores do que os anteriores que o Corinthians recebeu, e aí prontamente o Corinthians acabou recusando mais uma proposta pelo jogador. A expectativa é ter um Yuri Alberto com um bom rendimento nesse primeiro semestre, que o Corinthians trabalha a intenção para que na próxima janela, a janela do meio do ano, que será principal do futebol europeu, o Corinthians pelo menos tentar se aproximar dos valores que pretende vender o jogador. Para se ter uma ideia, o Corinthians quer vender o Yuri por 120 milhões, no mínimo, pela parte que o Corinthians tem, os 50%. Então, nessa janela de transferências do começo do ano, acredita-se que uma proposta dessa não vai chegar, mas a intenção é trabalhar para a próxima janela conseguir chegar aos valores desejados pelo Timão. A minha opinião quanto a essa proposta do Fenerbahçe é a seguinte: estamos percebendo que as propostas que estão chegando pelo Yuri só estão diminuindo. Desde aquela do ano passado, de 190 milhões, aí chega uma de 140 e aí vem uma de 112 milhões, que foi a última, pelo menos que ficamos sabendo, vinda do Fenerbahçe da Turquia. A intenção do Yuri, pelo que se fala, ou é o futebol italiano ou o futebol inglês, a Premier League, então tem também toda a vontade do atleta. Ao meu ponto de vista, negociar o Yuri, vender o Yuri, vai ser muito difícil, principalmente pelos valores que o Corinthians quer. Por quê? O Corinthians quer pelo menos 120 milhões pela nossa parte, 50%. Os outros 50% pertencem ao Zenit. Então, para ter valores iguais, o Corinthians vai ter que vender o Yuri pelo menos por 240 milhões. Então, são valores bastante complicados. Qual que é a principal intenção? Que o Yuri tenha um grande rendimento nesses primeiros meses do ano, e muitos do Corinthians gostariam que, aliás, acreditam que de repente uma convocação para a seleção brasileira elevaria ainda mais os valores do jogador, mas percebe-se que seleção brasileira para o Yuri Alberto será algo muito difícil acontecer. Esse ano é ano de Copa do Mundo e a seleção do Ancelotti já está praticamente fechada. Eu, particularmente, vejo uma questão muito complicada falando-se em vender o Yuri Alberto, principalmente pelos valores que o Corinthians quer. No final das contas, quem realmente vai lucrar, na minha visão, é o Zenit, que é dona dos outros 50%, porque o Corinthians tem 50% e ainda por cima terá que repassar mais 10% para o agente do jogador. E lembrando que ele está no Timão desde 2022, com o Corinthians arcando com todas as totalidades dos seus salários. Finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre procura. O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, tentou abrir conversas, tentou abrir negociações pelo atacante Michael, que está livre no mercado. Pelo menos são essas as informações que chegam. O Marcelo Paz está trabalhando para reforçar o elenco do Corinthians. Dorival Júnior falou na última coletiva que quer mais 6 reforços após 4 contratações
terem sido confirmadas. Até o momento, temos 4 reforços já anunciados, todos devidamente regularizados. Primeira contratação, zagueiro Gabriel Paulista. Segundo, meio-campista Matheus Pereira. Terceiro, o lateral direito uruguaio Pedro Milans. E a quarta contratação, o atacante Caio César, que veio por empréstimo junto à equipe do Al Hilal. Caio César, que era para ter sido apresentado na última sexta-feira, dia 30, mas a falta de energia no CT Dr. Joaquim Grava acabou impedindo a primeira entrevista coletiva do jogador. Então, com 4 reforços confirmados, apenas um para o ataque, o Corinthians ainda segue no mercado em busca de pelo menos mais um atacante de velocidade de lado de campo. E não é que um jogador ficou livre. O Michael, na última sexta-feira, dia 30, o Flamengo acabou confirmando a rescisão contratual com o jogador. Inclusive, eu fiz um vídeo informando para vocês, inclusive até explanando que o Corinthians deveria ao menos consultar o jogador, e isso aconteceu. O Marcelo Paz procurou os representantes do Michael, abrindo conversas, uma tentativa ali de iniciar as negociações, mas os valores iniciais passados ao nosso executivo de futebol acabaram assustando e nesse momento, pelo que se fala, afastando o Corinthians de qualquer tipo de negociação. Acredita-se que o Michael rescindiu com o Flamengo para se acertar com o futebol fora do país, principalmente o futebol árabe, que é onde ele esteve na equipe do Al Hilal alguns anos atrás. Então, as informações, segundo o meu timão, o Corinthians, através do Marcelo Paz, consultou, procurou o Michael, visando abrir negociações. Michael, que é um jogador que o Dorival já vem pedindo há algum tempo, mas os valores assustaram. Nós sabemos que o futebol é dinâmico, de repente alguma coisa possa evoluir, então vamos aguardar as próximas horas, mas eu particularmente acredito que será muito difícil ter qualquer tipo de avanço com o jogador. A minha opinião quanto a essa informação do meu timão que o Corinthians buscou informações do Michael visando de repente abrir negociações é a seguinte. Bom, sinceramente, na minha visão, o Michael é um jogador que hoje acaba trazendo muitas dúvidas, porque já há alguns anos que ele não consegue atuar em alto nível. Só que estamos falando de um jogador que acabou ficando livre no mercado. Tinha contrato com o Flamengo até 2028. Então, o Corinthians, na necessidade e dificuldades para contratar, o Michael acabou, pelo menos parte do Michael, se tornando ali pronto para o Corinthians, que é um jogador livre no mercado. Mas eu sinceramente imagino os valores que o Michael deve estar pedindo, porque está livre, luvas e tudo mais, e salários. E o Corinthians hoje visa diminuir os custos. Mas eu não considero errado o que o Marcelo Paz fez. Muito pelo contrário, inclusive eu falei para vocês no vídeo da sexta-feira, dia 30, que para mim o Corinthians deveria ao menos buscar informações, e o Marcelo Paz fez isso. Não serve para o Corinthians pela questão de valores, é vida que segue. Se de repente ele diminuir os valores, aí sinceramente vale a pena avançar, pelo fato do jogador estar livre no mercado, com o salário ali compatível dentro da realidade do timão. Então, para mim, sinceramente, o Marcelo Paz fez o certo. Eu pouco acredito que o Michael de repente aceitará diminuir alguma coisa, mas claro que eu não vou tratar com vocês aqui como algo que nunca vai acontecer, porque o futebol é bastante dinâmico. Mas eu acho que no final das contas, o Michael ele vai acabar se acertando com alguma equipe árabe, alguma equipe fora do país. Jogador que há muitos anos o Corinthians tenta contratá-lo, as coisas nunca dão certas e, sinceramente, pelo jeito que as coisas vão, o Michael dificilmente um dia será jogador do Corinthians. Mas o Marcelo Paz procurou a pedido do treinador Dorival Júnior. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham que realmente aconteceu com o zagueiro João Pedro Tchoca. E sobre essa questão do Yuri Alberto, mais uma proposta recusada e os valores estão diminuindo. Vocês acham que o Corinthians vai conseguir vender o Yuri pelos valores pretendidos? E quanto Marcelo Paz ter, ao menos, buscado informações pelo Michael? Vocês
são a favor de repente o Corinthians ainda continuar tentando a vinda dele, também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!